Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, programa dedicado a compartilhar informações e conteúdos sobre o povo judeu. Aqui nós falaremos sobre os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, sobre a história, o costume e a cultura milenar judaica, como também encorajar você a unir-se a nós nesta tarefa tão sublime e especial que é fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e gentios. Nós temos um quadro aqui no programa onde nós entrevistamos judeus que, mediante a graça de Deus, receberam pela fé Jesus como seu remidor, como seu salvador, como seu Messias. E são histórias belíssimas que demonstram como Deus tem resgatado os filhos de Abraão na carne. E neste caso, estamos falando do povo judeu. E para contar um pouco de sua história e testemunho de vida, nós temos hoje a presença do Sami Stachover. Seja bem-vindo, Sami. Obrigado, meu querido pastor. Saludando vocês com graça e paz em nome de Yeshua HaMashiach. E feliz de poder compartilhar com todos vocês aquilo que Deus maravilhoso fez na minha vida. Muito bem. O Sami, ele é casado com a Lia, tem 3 filhos, que viraram 6 após o casamento, né, Sami? E também possui 4 netos. O Sami, ele trabalha com comércio exterior especializado em autopeças, conhece Yeshua desde 1994 e ele é também atuante em vários ministérios, entre ele Israel no Caminho e Israel en el Camino. E todas as quartas-feiras pela manhã dirige um café de estudo bíblico, atualmente de forma virtual, né, com judeus de várias partes do mundo, isso já realizando há mais de 20 anos. Sami, se faltou alguma coisa na apresentação, por favor, fique à vontade. Eu já vou passar a palavra para que você possa aí, então, contar um pouco para a gente, né, nesse quadro, a história de um judeu que teve encontro com seu Messias, Jesus. E, mais uma vez, Sami, muito obrigado por aceitar o convite de estar conosco aqui no nosso programa. Querido pastor, é um privilégio poder compartilhar com todos vocês aquilo que este Deus maravilhoso, e eu gosto de repetir Deus maravilhoso porque não existe realmente nada que seja parecido com ele. Então, nasci numa família de judeus tradicionais. A família do meu pai teve o privilégio de conseguir fugir da Europa na época do Holocausto. O trem onde eles conseguiram fugir foi bombardeado várias vezes, graças a uma intervenção de um grupo americano, Joint, que era aliás, ainda é um grupo que ajuda judeus em situações difíceis. E pelo Joint, então, eles conseguiram sair da Polônia e chegaram na Espanha. E o meu Sami não é nem Samuel nem Simão, é em homenagem ao tio Sam. Então eu sou Sami em homenagem ao tio Sam. E pois bem, meu pai nessa peripécia, nessa odisseia, ele e sua família chegaram no Uruguai, minha mãe já estava lá, a família dela já tinha fugido da Europa antes do início da Segunda Guerra, casaram e fui estudar numa escola religiosa, ou seja, desde pequenininho eu já me sentia parte do povo de Israel, o povo eleito. E até tem uma passagem engraçada, onde quando eu entrei finalmente na escola laica, a professora toda constrangida chegou para minha mãe e disse assim: olha, é bom a senhora tomar cuidado porque seu filho tem um pouquinho de retardo, ele escreve espalhado. É lógico, eu já havia sido alfabetizado em hebraico, então era complicado mudar de direção. Mas na escola religiosa eu aprendi sobre as orações, as tefilot, e o privilégio que a gente tinha logo de manhã cedo, quando eu chegava na escola, era fazer as orações. Na hora da Amidá, que é a oração onde se faz em pé, ninguém estava muito preocupado com o conteúdo, aliás, com a tefilá inteira não havia muita preocupação, mas a tefilá sim. Quando chegava na parte da Amidá, era para ver quem acabava primeiro e podia sentar. Então mostrava de que, uau, ele sabe mais do que os outros.
Ou seja, não importava aquilo que estava sendo dito, importava a percepção que os outros poderiam ter de que ele sabe mais de cabeça as orações do que eu. Quando nós íamos a uma livraria, minha mãe sempre dizia, olha, você só pode ver daqui para cá, porque o que tem para lá não é para nós. E essa sequência de coisas persistiu por toda a minha vida. Me formei, fiz bar mitzvah, casei com a Lia, casamos numa sinagoga secular, e a vida quis que acabássemos nos separando. E uma noite, estava num lugar difícil de descrever, boate, um bar, eu já tinha bebido demais, e uma moça sentou na minha mesa e veio conversar comigo, e ela virou para mim e disse assim, você está assim porque você não conhece Deus. Aquela sensação de bebedeira passou muito rápido. Eu ouvi aquela moça me dizer isso, e a sensação que eu tive é de que, pera um pouquinho só, como é que é? Eu não conheço Deus, eu fui na escola religiosa, eu sabia todas as orações, eu. E aí eu parei para olhar e disse, não, pera, tá faltando alguma coisa. Voltei para casa, chorei diante de Deus o que eu não tinha chorado toda a minha vida. E aí começaram a fazer sentido algumas coisas que tinham acontecido um pouquinho antes desse evento. Um amigo de negócios, era dirigente de um movimento Full Gospel, que depois virou a Donep. Ele já tinha me falado de Jesus, mas eu não prestei atenção, não era para mim. Ele me convidou para um jantar onde teve um pastor que deu um testemunho fantástico sobre como ele tinha sido liberto das drogas. Esse rapaz orou por mim, mas não era para mim. Naquela noite, onde esta moça virou para mim e me disse, você não conhece Deus? Finalmente, tudo aquilo fez sentido. Todas as crises que eu tinha vivido nesse período fizeram com que o mundo, para mim, era branco e preto. Quando eu acordei no dia seguinte, depois de ter chorado quanto eu chorei de arrependimento diante de Deus, o mundo tinha mudado de cor. A situação era a mesma, mas o mundo era colorido. Tinha vida novamente, tinha alegria. Apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades, aquilo tinha mudado completamente a minha vida. A partir desse dia, levantei o telefone e comecei a correr atrás desse meu amigo. Vem cá, me explica mais sobre o que é esse tal de Jesus Cristo. Aí é que comecei o meu discipulado interno. Primeiro eu precisava entender o que era, para depois poder começar a ler a Bíblia e tudo mais. O interessante, Sami, que o Senhor te encontra no lugar nada convencional, né? O Senhor já havia falado ao seu coração, mas o checkmate ali acontece no lugar nada convencional, ou seja, o Senhor ele atua em qualquer lugar, né, em qualquer circunstância para falar, né, para se revelar também, né? Então, pastor, eu acho que é aí onde você reconhece a grandeza de Deus, o poder de Deus. Em hebraico a gente diz Gevurah, o poder, esse poder maravilhoso que faz com que realmente ele vá te buscar aonde você menos espera, é onde você estaria com a tua guarda baixa, porque dentro daquilo que eu era como judeu secular, e cuidado, sem ofensa, pelo amor de Deus, não quero que você ouvinte ache de que eu deixei de ser judeu, muito pelo contrário. Mas eu precisava largar algumas coisas que o judaísmo rabínico, que é uma religiosidade, tinha embutido em mim. Então eu precisava realmente de algumas mudanças para começar a entender aquilo que é de fato o conteúdo da Torá, o conteúdo do Tanakh, não querendo passar por cima daquilo que é a tua autoridade, Romualdo, mas eu queria explicar para o espectador que a Torá é parte do Antigo Testamento, que é o Pentateuco, e o Tanakh, dentro da tradição judaica, são os Salmos, os Provérbios, os Profetas, os Escritos, que é os Cantares, e toda a parte, digamos assim, lírica do Antigo Testamento. E dentro daquilo que eu conhecia, era muito mais religiosidade do que outra coisa.
E o problema era eu me desvencilhar de todas essas instruções, inclusive sempre me lembrava da minha mãe, opa, pera, não vá para o lado de cada livraria. E aí eu descobri que o lado de lá da livraria era aonde havia Bíblias, onde havia coisas ligadas a Jesus. E, bom, vamos lá. A sequência disso, então, é de que eu, frequentando a Full Gospel, cheguei para alguns companheiros e perguntei, vem cá, que igreja que vocês vão? E aí, um me contava de uma igreja, contava de uma outra, e eu acabei participando de um grupo Raízes, Projeto Raízes, lá em Perdizes, aqui em São Paulo. E foi fantástico, porque realmente foi o primeiro impacto que eu tive com uma igreja onde se pregava a palavra de Deus. E é curioso que quando você vai numa sinagoga e você participa de um serviço religioso, poucas vezes se fala de Torá. A maioria das vezes vai se falar do Talmud, que não é o escrito que Deus nos deu. O Talmud é obra de homens e não divinamente inspirado como a nossa Bíblia. Perfeito. Então, muitas vezes eu ouvia muitas coisas que, de certa maneira, são confusas. E quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, eu sentia uma alegria muito grande no meu coração, porque, pera, como que eu não vi isso? Por que eu não sabia aquilo? Por que não me contaram? Por que não me disseram? E, de repente, no meio dos louvores na igreja, me vinha no coração aquela sensação, Shema Israel Adonai Eloheinu, Shema Israel Adonai Echad. Aí disse, não, Saminho, para, agora você é cristão, você não é mais judeu, não é esse louvor que interessa. Mas isso incomodava no meu coração, até que teve um pastor maravilhoso, o pastor Jim Willis, e ele me mostrou de que não, pera, você é judeu, você agora completou a tua fé, você se converteu dos teus pecados. E aí que as coisas começam a se encaixar, e aí comecei a conhecer um pouco mais do que é realmente um judeu que crê em Yeshua HaMashiach. Nesse meio tempo, no projeto Raízes, eu aprendi que durante a semana era necessário recarregar as baterias. E eles tinham um tal de pit stop, que era nas quartas-feiras. E esse pit stop, depois de 20 anos, Deus me deu de presente, todas as quartas-feiras, um estudo bíblico onde a gente faz o pit stop, aquilo que você viu na igreja, no sábado, no domingo, recarrega as baterias na quarta-feira. E foi aí também que eu tive meu primeiro discipulado, através do pessoal do CBMC, Connecting Businessmen to Christ, e participo de uma coisa fantástica, que é o Maná da Segunda, que é um semanário que chega em inglês ao Brasil, aqui ele é traduzido para português, temos em português, em japonês, em chinês, em alemão, enfim, levar a palavra para empresários, ou seja, para o marketplace, para onde estão os empresários que aqui realmente precisam. E com vários irmãos, temos orado nesses últimos 12 anos para que Deus abrisse portas de novidades. E durante a pandemia surgiu o canal Israel no Caminho. Nós temos 2 irmãos brasileiros que moram hoje, já fizeram aliá, eles estavam aqui quando começou o projeto, e juntos somos um grupo que toda semana temos a Paraxá da semana pelo canal em português, temos entrevistas, falamos das festas, enfim, mantemos Israel para todos aqueles que se interessam pelo povo de Israel. E recentemente Deus já tinha me incomodado muito que ele via com bons olhos que fizéssemos a mesma coisa em espanhol. Aí nasceu Israel en el Camino. Então, como você vê, procuro de todas as formas levar essa palavra de Deus das maneiras mais amplas que Deus nos permita. É por isso que eu fiquei tão contente com o teu convite, né? Poder compartilhar com mais pessoas a alegria de servir a este Deus que nós conhecemos como Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias vivo de Israel. Ótimo. O que você começou então sendo discipulado por meio deste trabalho, né? E hoje você está à frente liderando já há mais de 20 anos, né? Que responsabilidade, Romualdo.
É aquela sensação que diz assim, bom Senhor, por favor, não me deixa sozinho nisso, vem, enche minha boca com teu Ruach HaKadosh, teu Espírito Santo, Amém. porque se for falar por mim, eu vou falar bobagem. Muito bem. Sami, você contou então a sua experiência, né? A sua vivência num lar judaico como um típico judeu, a sua conversão, né, ao Messias de Israel, ao Messias, mesmo vindo ao seu povo. E qual que é a maior dificuldade para que um judeu reconheça Jesus como o Messias? Obviamente nós sabemos que, pela graça de Deus, pela fé, mas seria talvez por um distanciamento das próprias Escrituras. Como que é? Um judeu, muitas vezes nós temos a percepção de que um judeu conhece muito da Bíblia, muito dos textos das Escrituras hebraicas, mas muitas vezes não é esta a realidade. Seria esse distanciamento? O que mais impede, o que mais dificulta, talvez, assim, um judeu reconhecer Jesus como Messias? Romualdo, essa é uma pergunta que a gente procura responder e ainda não temos uma resposta correta. Sim, houve um distanciamento, tanto assim como eu dizia agora há pouco, nós vemos de que muitas vezes na sinagoga se fala do Talmud e poucas se fala da Torá propriamente dita. E quando você se distancia da Torá, então você perde esse contato. O conhecimento que os rabinos levam, os rabinos farisaicos, e cuidado, eu também não gostaria de que vocês entendam de que o farisaísmo hoje é ruim, não. Se não fosse por eles, provavelmente o povo de Israel já teria se desorientado de Deus há muito tempo. Houve essa conexão com eles, eles permitiram que isso continuasse, mas o fato é de que hoje nós percebemos o distanciamento da Torá e, consequentemente, dos mandamentos de Deus. E esse distanciamento é que faz com que as pessoas ouçam muito mais aquilo que vem da história do Talmud do que propriamente da história da Torá. E nós sabemos de que a Torá, ela é praticamente inteira um sinalizador de Yeshua. E o Talmud, ele não revela a ninguém, não traz promessas, não faz nada, a não ser realmente colocar explicações e criar barreiras para que se mantenham as tradições. Só que as tradições, de certa forma, corromperam o texto da Torá. E a partir daí, então, vira como se fosse uma filosofia. Precisa amaciar o texto da Torá, a Torá é muito dura, ela perdeu a essência, e essa linha de raciocínio faz com que o povo se afaste. E se você perguntar a um filho de Israel, numa sinagoga, se ele sabe que existe, por exemplo, o livro do profeta Malaquias, ele vai dizer, não, isso aí é Novo Testamento, isso não é nosso. Opa, como é que é? E aí, então, vem a possibilidade de você explicar. Você sabe que todas as semanas se lê um trecho da Torá, que é a Parashá da semana. E este trecho da Torá é o mesmo lido em todas as sinagogas do mundo inteiro. E dentro da tradição, para cada Parashá existe uma Haftará. E a Haftará, então, é um pedaço do livro dos profetas. Perfeito. O curioso é de que todas as Haftarot, elas passam em volta de Isaías 53. Estuda 50, 51, 52, pula o 53, por favor, esse não, né? E justamente aí onde você tem a maior revelação daquilo que é Yeshua HaMashiach. Perfeito. E isso, então, não é ensinado, não é descoberto. Somente muito pouco tempo agora, 4 anos talvez, que nós tivemos finalmente uma tradução completa da Bíblia, do Tanakh, para o português. Por quê? Tradicionalmente, os livros que falam sobre Torá e sobre Haftará só pega esses pedacinhos. Então, você não tem, digamos assim, a sequência completa. Você tem os pedaços aonde muitas vezes não dá para você entender a grandeza de Deus. Muito bem, e voltando então para a sua vida, né, para o seu testemunho, o Senhor depois restaurou muitas coisas na sua vida, inclusive sua própria família, né? Eu citei aqui no início que o Sami é casado com a Lia,
E o Sami começou dizendo que, de fato, ele casou lá atrás com a Lia e depois, né, teve essa separação, mas no final o Senhor restaurou várias coisas na sua vida, sobretudo a sua família, né, Sami? O primeiro milagre que ele fez foi me devolver a família. Isso. E o lindo da história, o maravilhoso da história, é de que eu não tinha me dado conta do que era esse Deus. E um dia eu falei, Senhor, sabe o que é? Eu não consigo viver sozinho, eu preciso de família. E aquela sensação que Deus olhou e disse assim, haha, você quer me testar, né? Foi tão rápido que eu nem me dei conta. De repente estava todo mundo junto de novo. Sim, verdade. E ele tem restaurado de todas as formas, de todas as maneiras, aquilo que a gente vê no dia a dia, com relação à vida, com relação à família, relacionamentos, enfim. Sim, mudanças permanentes, porque é isso que Deus quer, que a gente entregue o coração e confie nele, né? E é a dificuldade que muitas vezes nós vemos aos judeus que estão na sinagoga. Eles preferem administrar as coisas deles e não existe essa proximidade que nós gostaríamos que houvesse com o Eterno Todo-Poderoso. Muito bem. Sami, nós estamos daqui a pouquinho já chegando ao final deste nosso programa, mas antes de terminarmos, eu gostaria que você pudesse dar uma palavra a todo judeu, todo judia que esteja sendo alcançado, né, por este nossa conversa, esse nosso bate-papo, que esteja sendo alcançado por este programa. Que palavra você poderia dizer para um judeu que estivesse te ouvindo agora nesse momento? Pessoal, eu gostaria de dividir com vocês algumas coisas que eu considero muito, muito oportunas. Obrigado, Romualdo, por me permitir fazer essa sequência de conversa. Pela Torá, pelo Tanakh, nós sabemos de que o Mashiach é promessa de Deus desde Gênesis. Bereshit, já sabemos que isso vai acontecer, e tinha duas condições que eu acho que são o que resume como seria o Mashiach, Messias. Primeiro, deveria nascer em Betlehem, Belém. E hoje, se vocês forem para Belém, você vai ter um problema sério. Lá não entra judeu, quanto mais nascer por lá. A segunda condição é de que o Mashiach seria da tribo de Judá. E as genealogias se perderam na destruição do templo. Ora, se nós conhecemos Deus como sendo perfeito, Ele não nos deixaria com o peso dos pecados, porque hoje não tem ninguém que possa entrar no Kadosh HaKadoshim, no Santo dos Santos, para fazer capará. Essa capará que se faz com sangue de galinha, não é bíblica, não está na Torá em lugar algum. E, como digo, hoje não teríamos forma alguma real de poder ter o Mashiach da Torá. O Mashiach dos homens, a gente vê a preparação do terceiro templo, que sinceramente não vai ser aquele templo que Deus queria que fosse, porque não vai ter Cohen. Para ser o Cohen Agadol, vocês vejam na Torá que tem que ser filho de Arão. E hoje nós, não tendo genealogias, como disse, se perderam na destruição do Beit HaMikdash. Então, qualquer um que venha querer exercer essa posição, vai ser, desculpem, é chato o que eu vou dizer, é um herege. Ele não está dentro daquilo que a Torá determina. E se a Torá foi dada por Deus, e Devarim 4, é muito claro, Deuteronômio 4 é muito claro. Você não vai acrescentar nada, você não vai tirar nada daquilo que a Torá tem escrito. E isso se repete lá em Apocalipse, praticamente os últimos versículos de Apocalipse, Deus repete essa mesma frase. Cuidado, pessoal, não é para mexer em nada do que está escrito, não tire e não acrescentem. Então, se não tire e não acrescenta, hoje não teríamos Mashiach de maneira alguma. E todos nós estamos fadados a carregar o peso de nossos pecados. Muito bem, só traduzindo aí alguns termos, né, que o Sami falou. Quando ele fala Cohen Hagadol, ele quer dizer o sumo sacerdote, né, e Beit HaMikdash quer dizer o templo, né, o lugar sagrado onde os sacrifícios deveriam ser feitos, né. Nós queremos, Sami, muito obrigado pela a sua presença, por
nos prestigiar com este testemunho tão fantástico, da maneira como o Senhor o resgatou, e é muito lindo ver o seu temor ao seu Deus, ao seu Messias, ao Senhor Jesus, e poder saber que você também é alguém que está plenamente engajado em ser sal e luz, em ser testemunha entre o seu próprio povo e entre os gentios também. Quero agradecer muito pela sua disponibilidade, quero agradecer muito por você aceitar o nosso convite de estar conosco aqui espero que seja o primeiro de muitos outros programas, viu, Sami? A hora que você quiser, Romualdo. Estou à disposição. Não deixamos de ter o mesmo objetivo, falar do nosso Mashiach. E desculpem, às vezes realmente a gente usa termos no dia a dia que muitas vezes ficam mal explicados. Mas Obrigado é tão comum, por você né? ter feito a tradução. É tão comum, né? Tão próprio a você, e você que está em contato direto com judeus, né? De fala de vários idiomas e tudo mais. Então, o hebraico é que une os judeus tanto no Brasil quanto no Uruguai, nos Estados Unidos, próprio Israel. Então, são termos muito peculiares e muito próprios, né? Sami, para aqueles que se interessarem em acompanhá-lo e quiser saber um pouco mais dos trabalhos que você realiza, está aqui um espaço também para você deixar aí os seus contatos e também o seu canal no YouTube. Pode ficar à vontade aí para trazer maiores explicações aí dos trabalhos que você faz. O canal no YouTube é Israel no Caminho. Um canal, como disse, ele é a entrada para o idioma, tanto português como para o idioma espanhol. Vocês vão encontrar muita informação lá. Todas as semanas nós publicamos religiosamente a Parashá da semana. Tem semanas que nós temos testemunhos, tem semanas que nós falamos de festas. E seria um privilégio que cada um de vocês se interessasse por visitar o canal. Vocês vão se surpreender com muita informação. Nós provavelmente já passamos de 300 vídeos. O café da manhã, eu posso deixar o meu WhatsApp, que é 5511 98141 7618. Me procurem que eu acrescento vocês na distribuição dos textos e será um prazer receber vocês no nosso café virtual. Obrigado, pastor. Muito bem, Sami, nós que agradecemos e vamos marcar aí um próximo programa para nós abordarmos outros temas tão relevantes e importantes quanto esse que nós conversamos hoje. Sami, um grande abraço. Senhor Jesus abençoe. Você também. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, e você já me deixou com fome. É só marcar que estamos juntos. Perfeito, Sami. Um grande abraço. Abraço. Obrigado. E para você que está conosco aqui no Israel para Jesus, nós queremos agradecer a sua audiência por estar conosco aqui até o final deste programa e sempre lembrando a você a se unir a nós em oração, interceder pelo povo judeu, né, como vimos um testemunho fantástico do Sami, e juntando-se sempre a nós também nessa tarefa importante de fazer o nome de Jesus conhecido para que mais Samis venham conhecer o Senhor Jesus. E não apenas judeus, né, mas também o Instituto Tzadik, ele está empenhado também em fazer o nome de Jesus conhecido entre os não-judeus também. Queremos também lembrar você que o CME, Curso Conhecendo o Messias nas Escrituras, que aborda as profecias messiânicas do Antigo Testamento a respeito de Jesus, história e costume de Israel, a tradição, a cultura do povo judeu, como também estudamos o livro de Romanos, o livro mais doutrinário das Escrituras, como também o plano de Deus através da história, um panorama bíblico de Gênesis a Apocalipse, geografia bíblica, a arqueologia bíblica e tantos outros assuntos você pode estudar conosco no curso Conhecendo o Messias nas Escrituras, que na verdade já estamos no início, agora no início de março, mas ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição, se matricular e estar estudando as Escrituras conosco com profundidade e fidelidade bíblica. Então, quero terminar aqui com um Shalom Aleichem, a paz seja convosco e até o nosso próximo programa.